onde um bate-papo descontraído, gostoso, nós vamos tratar de coisas interessantes e muito importantes para a qualidade de nossa vida e da sociedade na qual nós estamos. Você pode participar, você pode comentar o programa pelo Twitter, @TV Canção Nova. Vai acompanhando, já vai interagindo, já diga pra gente o que você está achando, já lance para nós o seu comentário. Você é muito bem-vindo com a sua participação ou pelo SMS. Está aí na tela para você, é só entrar em contato. E vamos receber com muito carinho os nossos convidados dessa noite. Já quero anunciar para você, para que possa acompanhar com a gente e com muita alegria, os convidados que nós teremos durante essa noite especialíssima, primeira noite do ano para o programa Papo Aberto. Nós vamos entrevistar a Júlia Ribeiro, já falo um pouquinho mais sobre ela, Padre Mário Bonatti, que vai conversar conosco sobre ecumenismo, diálogo interreligioso, tolerância religiosa, coisa muito importante. E depois nós teremos no nosso terceiro bloco Sandro Arquejada e Marina de Jesus falando para nós sobre a dramaturgia da TV Canção Nova, que está vindo com toda a força, que está vindo a todo vapor. Mas aqui comigo à mesa já tenho a jovem mãe Júlia Pinheiro, que travou uma luta sem tréguas e está travando pela vida do seu filho Pedrinho, portador de leucemia. Seja bem-vinda, Júlia. Obrigada. De onde você é? Sou do município de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro. Pois é, fiquei sabendo aqui, olha, que ao descobrir em junho deste ano que seu único filho estava com leucemia e nem você nem o seu marido são compatíveis para fazer a doação da medula, né? Você decidiu fazer uma campanha na internet para encontrar o doador de medula óssea para o seu filho. Como é que tem sido essa luta, hein, Júlia? Eu costumo dizer que cada dia a gente acorda assim, é uma luta. Mas quando a gente dorme, a gente sabe que a gente passou aquele dia e foi um dia de vitória. Porque o nosso dia a dia é muito difícil, né? O tratamento é muito difícil, é muito doloroso. Mas a gente tem que ter fé. É isso aí. Porque se não for a fé, se não for Deus, a gente não é ninguém, a gente não é nada. E eu estou fazendo, eu e meu esposo, a gente faz essa campanha na internet. Eu fiz o blog do Pedro, assim, para a gente poder sensibilizar as pessoas para que elas vá até um hemocentro da cidade e se cadastre para se tornar um doador de medula. Porque as chances do meu filho é 1 em 100 mil. Uhum. Não só dele, como de quem aguarda um transplante hoje no Brasil. Mas, assim, foi um modo que eu encontrei de que as pessoas conhecessem um pouquinho do nosso mundo. Certo. Porque quando a gente vive no mundo do muito, que é onde a gente está, que a gente se trata num hospital de referência no Rio de Janeiro. Então, lá, para a gente isso é normal. A gente encontra os carequinhas nos corredores todos os dias. Mas, para quem está de fora, a pessoa não conhece. Então, assim, foi a maneira que a gente encontrou de sensibilizar para que a gente encontre esses 100 mil. Porque está em algum lugar do mundo, a gente não sabe aonde. É verdade. Mas a gente tem fé que a gente vai encontrar. Agora eu fiquei impressionado porque eu fui acompanhando um pouco da história, mas só mais tarde, quando eu já estava sabendo de toda a campanha, de toda a luta, eu me impressionei porque vocês são um casal bem jovem, né? Então, quando eu vi essa empreitada sendo travada por uma mãe de 21 anos, eu fiquei muito comovido e fiquei feliz de saber do blog, porque apesar de você estar direcionando o blog agora para a saúde do seu filho, é uma luta pela vida do seu filho, esse blog ele não se restringe a ajudar somente o Pedrinho, né? É verdade, porque assim, hoje no Brasil, a fila, as pessoas que aguardam um transplante de medula chega a 1.400 pessoas. 1.400 pessoas aguardando a doação de medula. Isso, entre leucemia e outros diagnósticos. E compatibilidade, 1 em 100 mil. Isso. Hoje o REDOME, que é o Registro de Doadores de Medula, tem mais ou menos 2,5 milhões de cadastrados. Mas, assim, para a demanda das pessoas que precisam de um transplante, isso ainda é pouco. Uhum. Porque o Brasil é muito grande. Então, assim, como a probabilidade de você encontrar alguém de 1 a cada 100 mil doadores, a gente tem hoje 1.400 pessoas esperando. Mas não são 1.400
pessoas, são 1.400 famílias, 1.400 pais, 1.400 mães, irmãos, porque essa doença atinge a família inteira, sua vida muda completamente. Não é só uma pessoa que adoece, né? Não é, a família toda, porque assim, padece. meu filho tem 1 ano, sabe? Eu nunca imaginei passar por isso na minha vida. Mas a leucemia não tem idade para aparecer. Ela pode aparecer até você completar, até no seu último dia de vida, entendeu? Você... Em geral, mais em crianças, mas pode acontecer com qualquer necessariamente. pessoa. Não. É porque, assim, o tipo de leucemia que o meu filho tem é comum em crianças. É o câncer mais comum em crianças. Mas em adulto ou em idoso, pode acontecer, porque não tem um médico, não existe um estudo que consiga falar por que a leucemia aparece. Ela simplesmente aparece. E, assim, para muitos, a esperança, a cura é o transplante de medula. Tá certo. Olha, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o Brasil tem uma taxa estimada de 7 casos para cada 100 mil habitantes por ano. Não é? As chances de encontrar um doador são mesmo assim difíceis, né? Hoje, por causa justamente dessa falta de conhecimento de pessoas compatíveis. E normalmente se encontra dentro da família esses doadores. O comum é isso, não é? Assim, a probabilidade é maior dentro da família. Quando é irmãos de pai e mãe. Porque... Não é nem do pai e da mãe, é quando tem um irmão. Porque assim, a chance de eu ser compatível com meu filho seria a mesma que você teria de ser compatível também, que é 7% de chance. E hoje, para um transplante de medula bem sucedido, teria que ter pelo menos 92% de compatibilidade. Certo. E pelo Brasil ter essa mistura toda de raça, se torna ainda mais difícil. Porque não tem assim, é muita mistura, então é isso que dificulta ainda mais a busca por um doador compatível. Certo. Os bancos são interligados, mas assim, as chances de ir conseguir um doador lá fora é menor do que eu tenho de conseguir dentro do país. Entendi. Pela essa mistura toda que a gente tem de raça hoje. Agora, existe uma idade mínima que a pessoa pode ser doadora? É praticamente os mesmos requisitos para doação de sangue. Tem entre 18 e 55 anos, a idade é um pouco mais baixa para doação de medula, pesar mais de 50 quilos, e assim, está em bom estado de saúde, está com a saúde boa, porque o Brasil demora muito para que o exame, que é chamado HLA, ficar pronto. Certo. Então, você doando hoje, você só vai saber, você só vai entrar no sistema daqui a 60 dias. Demora, hein? E lá fora não é assim. Em 2 dias, a pessoa já está no sistema. Então, assim, essa demora, e pelo custo desse exame, que é um custo muito alto, então demora muito. Então, assim, hoje você pode estar bem. Talvez daqui a 4 meses, quando você for chamado para ser doador de alguém, talvez você não já esteja mais apto a doar, porque o seu estado de saúde para doação é o que interfere. Então, se hoje eu me candidatasse a ser uma doadora, eu já estou no banco para ser doadora, mesmo não sendo do Pedro. Se eu engravidar, eu não vou poder doar. Certo. Se eu estiver amamentando, eu não vou poder doar. Seu estado de saúde pode mudar e aí você pode se tornar naquele momento essa demora para que o exame fique pronto é mais angustiante ainda, porque a gente faz as campanhas desde setembro. Então, quem eu levei em setembro, que foram 160 doadores, possíveis doadores, só vai estar ficando pronto agora, no final do mês, o exame de quem eu levei em setembro. Certo. E assim, nós já fizemos 5 campanhas, levando as pessoas até o Hemocentro, a gente aluga ônibus, a gente faz a venda dos objetos da campanha para a gente arrecadar dinheiro, a gente panfleta em trem, ônibus, metrô, aonde tiver aquela aglomeração de pessoas, a gente está lá panfletando. Porque às vezes a pessoa quer doar, pode ser compatível com o meu filho, mas a falta de informação não leva ela até o local de coleta. Agora, Júlia, a partir do momento que a pessoa descobre que tem alguém em casa que é portador de leucemia, ou a própria pessoa descobre que está com essa doença, há um tempo determinado em que ela precisa ter esse transplante, em que a cura é viável? Há um tempo limite para isso acontecer? No caso do Pedrinho, por exemplo. Olha, a leucemia, são vários tipos de leucemia.
A diagnosticada no Pedro é conhecida como LLA, que é leucemia linfoblástica aguda. Ela é mais comum em crianças de 2 a 10 anos. Antes disso e após isso, ela é considerada alto risco, por isso a indicação de transplante. Então, assim, porque é mais comum que a doença volte. Certo. Mesmo após as quimioterapias. Por isso que eles são indicados a transplante. Então, assim, para um adulto ter esse tipo de leucemia é muito difícil, é muito raro. Do mesmo jeito que é raro também uma criança abaixo dos 2 anos ter esse tipo de leucemia. Por isso essa indicação para transplante. No caso, o Pedro faz a quimioterapia até março. Certo. Então, o ideal seria, após a quimioterapia, ele já ter um doador para que pudesse ser feito o transplante. Porque pode acontecer de, após a quimioterapia, o término das quimioterapias, a doença retornar. E quando retorna, ela retorna mais resistente às quimioterapias. Mais agressiva. Muito mais agressiva. Então, assim, após as químios, ele ainda tem sessões de radioterapia, mas para você ter um doador hoje, se eu encontrasse um doador hoje para o meu filho, ele ainda teria que passar por todos todo esse os exames para ver se ele ainda está apto a doar. Então, por isso a importância de hoje a pessoa se cadastrar. A partir do momento que descobriu que a pessoa é apta, aí é mais rápido? Normalmente, eles colocam como possível doador. Certo. A pessoa é chamada ao hemocentro novamente e aí faz uma série de novos exames de sangue para saber se a pessoa está apta a doar. E também tem o fato de que já aconteceu, a gente já conheceu pessoas, num caso assim, de pessoas que, quando chega no momento da doação, até pela falta de informação, a pessoa desiste. Então, era isso que eu ia perguntar para você, né? Que a leucemia é uma doença maligna, ainda desconhecida de muitas pessoas, você ouve falar, mas quando pergunta para alguém o que é a leucemia, a pessoa mesmo não consegue responder. E na maioria das vezes, muita gente ainda acha que é uma doença contagiosa, que é uma doença hereditária. Você acha que a falta de informação faz com que as pessoas tenham medo de se tornarem essas doadoras? É esse o maior obstáculo? Com certeza. É o que mais dificulta toda a nossa campanha, é a falta de informação. Porque, assim, é difícil eu chegar para você e falar do tratamento do Pedro, porque é um tratamento muito sofrido. Mas essa é a maneira que a gente tem de que as pessoas vá se cadastrar, porque não tem informação, não tem campanha. Difícil a gente ver campanha sobre doação de medula, como que é feito o procedimento, que é um procedimento muito simples. A pessoa vai ao hemocentro da cidade, fala que quer ser doadora de medula óssea, é colhido 5 ml de sangue e aquilo ali vai para o cadastro. Certo. Caso você seja compatível, que eles vão te chamar para exames posteriores. Você, continuando sendo compatível e estando em bom estado de saúde, você vai ir para o centro cirúrgico, vai ser marcado, é um procedimento que dura entre 1 e 2 horas no centro cirúrgico. É um procedimento simples. Simples, e você não vai precisar de uma internação prolongada, são 24 horas de internação, e em uma semana a sua medula está completamente regenerada. E não oferece nenhum risco para o doador? Nenhum risco para o doador, porque é feita uma punção na lombar, não é na coluna, são múltiplas punções na lombar, e ali é expirado só 15 ml da medula, que é equivalente a 10%. Eu acho que isso é importante dizer, porque existe um imaginário, né? Existe algo que a gente modela dentro da cabeça da gente, até pelos conceitos que se tinha antes desse transplante de medula, pelas coisas que a gente ouviu dizer, e às vezes a falta de informação aliada ao medo nessa colaboração acaba se tornando um empecilho para muitas pessoas intransponível, né? Agora, no seu blog, A Casa do Pedro, você criou em setembro desse ano, não foi isso? Foi no dia 3 de setembro, que foi no dia que a médica disse para mim e para o meu esposo que nós não éramos compatíveis com o Pedro. Já no mesmo dia você criou o blog. Então, você relata o dia a dia do Pedrinho, como anda as etapas do tratamento dele e vai mobilizando as pessoas a fazerem a doação de medula óssea, não é? Qual é o retorno que você teve até agora, desde quando o blog foi criado? Eu não imaginava que tinha tanta gente boa no mundo. Mesmo? Porque no noticiário a gente vê muita coisa ruim, né?
Mas tem gente que me liga, brasileiro, que me liga de fora do país só para perguntar assim, o Pedrinho tá bem? Eu estou orando por ele. Nossa. Teve até uma pessoa que veio aqui na Canção Nova, levou um terço pra gente lá no INCA, numa campanha, que virou amigo nosso, o Marcos. E assim, as pessoas ligam e você vê que liga só para saber se ele está bem, certo. Se ele está precisando de alguma coisa. E fica todo mundo, as pessoas, quando eu coloco uma postagem, quando está na internação, que é um desabafo, sabe? O blog é para alertar, mas também serve para desabafar, porque as quimioterapias é muito complicado, sabe? Pedro sofre muito com isso. As reações não são boas, assim, e a gente sofre muito com isso. Então, quando eu coloco isso no blog, eu coloco o meu sentimento como mãe. Certo. E às vezes tem gente que me liga e fala assim, nossa, eu sou mãe, eu me imaginei no seu lugar. Porque na hora que eu li, eu orei muito para que Deus estivesse aí te confortando e aliviando as reações do Pedro, porque a gente vê o quanto que é sofrido. E graças a Deus, muita gente foi fazer o cadastro pelo que estava escrito, porque não é só para o Pedro. É para os Pedrinhos, as Marias, o João, para todo mundo que hoje precisa de um transplante de medula. Então, graças a Deus, o blog tem motivado muitas pessoas a se candidatarem, graças não é? A Deus. E como é que é a rotina do Pedrinho? Ele brinca, ele tem uma vida normal, assim, o quão normal, né? Porque você acabou de dizer pra gente que é bastante sofrido para ele também essas quimioterapias. Eu costumo falar que o Pedro é uma pimenta. Ele não para um minuto. Ele tem um catéter semi-implantado, que é por onde ele recebe o medicamento. Quando a pessoa, alguém que nunca viu o Pedro, vai conhecer o Pedro, eles falam assim, se o Pedro não tivesse com essa carequinha e com esse catéter, ninguém diria. A gente evita, assim, visita, a gente não sai com ele por causa do sol, porque ele pode ter mancha de quimioterapia na pele. E o maior risco do Pedro, as pessoas acham que o saudável corre risco em ficar perto dele. E é ele que corre risco de ficando perto do saudável. A imunidade vai ficando baixa, não é? Hoje o Pedro estava com 8.000 de plaqueta. O que por uma pessoa, assim, normal é 110.000, o mínimo. O Pedro estava com 8.000. Então, muito assim, baixo, né? A gente evita tudo, porque o que para uma criança comum é só uma virose, isso pode levar meu filho para UTI. Então, assim, a gente tenta manter ele longe das crianças que não são as crianças que fazem tratamento com ele. E ter todo o cuidado com a alimentação. Ele tem que se alimentar de maneira diferente das outras crianças? Como é que é? Assim, qual é a sua questão de higiene na alimentação? A higiene triplica. E a maior... Assim, o que dá mais tristeza na gente é que ele não pode comer fruta. Nenhum alimento cru. Porque como ele fica muito com a imunidade muito baixa, então se vir um alimento com agrotóxico, ou até o adubo mesmo da terra, e aquilo ali pode dar uma infecção seríssima nele. Então, a gente não dá nenhum tipo de alimento cru. E a alimentação dele, assim, não pode ter mais de 3 horas de preparo. Não pode ser requentada. Certo. Por causa da contaminação mesmo. Fisicamente você falou, é sofrido a quimioterapia, né? Mas assim, emocionalmente, o Pedrinho tem tolerado bem as quimioterapias? Ele surpreende. Como é que é na hora dia. de ir lá para o hospital? O Pedro agora está numa fase que ele interna por 1 semana, ele fica 6 dias internado, ele interna na segunda, sai no sábado, e tudo dando certo, ele fica 15 dias em casa, caso ele não tenha diarreia, nada disso. E então, assim... No hospital, o Pedro fica mais à vontade do que em casa. Às vezes, a gente quer tirar ele do hospital, ele chora para não ir embora, porque ele já se identificou com o hospital. São 6 meses no hospital. Então, para mim, como mãe, é difícil saber que meu filho prefere ficar no hospital do que em casa. Mas essa é a relação... Por outro lado, consola, né? Porque pelo menos houve essa adaptação, né? As brincadeiras do Pedro, ele pega a seringa para brincar com a gente. Essa é a brincadeira dele. Já tem horas que tem tipos de quimioterapia que o Pedro, ele muda até a aparência. E é o que mais me dói. Porque muda tudo. Muda o olhar dele, muda a fisionomia, ele fica muito inchado. Aí ele começa a ficar agressivo, aí eu tenho que olhar muito, pedir muito a Deus para ali eu enxergar meu filho. Certo. Porque é muito difícil, desculpa. Oh, minha querida.
Deus te abençoe. Braz, eu queria que você tocasse de novo essa música, essa segunda música que você cantou aqui para nós, porque uma vez que a gente ofereceu para todos que nesse começo de ano estão aí travando conosco uma luta, porque a vida é assim, gente, é uma luta. E esse ano novo promete muito, promete pro Pedrinho, promete pra Júlia. Como é que é o nome do seu marido? Vando. Promete pro Vando, mas é assim, a gente tem que lutar e se Deus quiser essa luta, você não está mais travando sozinho. A gente já está vendo muitas pessoas, me dá aqui por favor, olha aqui. Muitas pessoas travando esta luta junto com vocês, e eu acredito que agora com o programa muito mais pessoas. Então eu quero, nesta segunda vez, essa música vai ser cantada aqui pela nossa banda, oferecê-la para você, oferecê-la para o Vando e oferecê-la para o Pedrinho. Obrigada para todos os Pedrinhos, né, que tá esperando aí. É isso mesmo. Que não é só o meu, mas esse ano, em nome de Jesus, a gente vai ter boas notícias. O doador vai aparecer. Não sei se hoje você viu mais uma vez, mais um dia e o sol nasceu. Foi por você, mais um dia e o sol nasceu. Foi por você. Pode ser até que algo não vá bem, sei lá, dá uma vontade de chorar, é difícil segurar. Liga não, neste mundo imundo é mesmo assim. Liga não, é mesmo assim. Sabe mãe, sabe pai, lembra que também Jesus chorou e sentiu a sua dor, mas também Ele não fez o seu querer, numa cruz morreu por mim e por você. Levanta a cabeça, é possível tudo recomeçar, nem tudo está perdido não, 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 você pode acreditar. Levanta a cabeça, é possível tudo recomeçar, nem tudo está perdido não, 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 você pode acreditar. Júlia, você é uma mãe jovem, apenas 21 anos, e já demonstrou aqui para nós e para todos que já vêm acompanhando o blog, amar incondicionalmente seu filhinho. O que mudou na sua vida desde a descoberta da leucemia do seu filho? Você sente que essa situação toda também fortaleceu você? Você se sente mais forte? Eu já passei por um caso de câncer na família. Eu pensei que fosse a maior dor que eu já tinha sentido na minha vida, foi perder minha avó. Mas quando é nosso filho, é um pedaço da gente, sabe? Então, assim, a gente tira força da onde a gente não tem. Eu não tinha noção, nem ideia da força que a minha família tem para a gente vencer, assim, cada dia. Mas, por mais que eu sei, sabe, que eu tenho que estar forte para o meu filho, porque ele depende de mim. Mas eu dependo muito mais dele. Porque quando ele não está bem, por mais que eu tente manter a força, eu não fico bem. Então, no fim das contas, quem me dá força... é Ele. É Ele. Então, assim, é Deus em primeiro lugar, para que o Pedro sempre fique bem.
Mas tem hora que meu filho já fez 14 quimioterapia em uma semana. Nossa. Então, assim, o corpinho dele não aguenta. 2 por dia. E às vezes, assim, tem um dia que ele fica só hidratando. Aí tem um dia que é 3 de uma vez. Nossa. Ele faz uma quimioterapia que, assim, eu perguntei para uma criança maior do que ele, o Gustavo, e ele falou assim, falei, Gustavo, quando você faz essa quimioterapia, você sente o quê? Porque eu reparava que o Pedro ficava muito distante, sabe? Eu tentava falar com ele, ele não me olhava. Aí o Gustavo, tia, aperta lá dentro, assim, eu fico muito triste. Aí eu perguntei para a enfermeira, ela, Júlia, o nome disso é angústia. O que ele sente na hora que ele está recebendo essa quimioterapia é angústia, porque a gente já perguntou para os adultos, e é isso que os adultos sentem. Então, assim, é respirar fundo, orar, pedir a Deus muita, muita calma, muita força para o Pedro, para que ele possa me passar força, porque eu sei o quanto que ele depende de mim. Mas se ele não estiver bem, eu não fico bem, porque cada dia é um dia diferente, cada dia é uma luta. Mas sabe, quando a gente dorme, a gente bota a cabeça no travesseiro, acaba de orar, eu falo assim, obrigado pela vitória, porque cada dia uma vitória. Cada dia é uma luta, mas no final do dia a gente consegue dormir agradecendo a Deus por mais um dia, por tudo ter dado certo, por mais difícil que cada dia seja. Mas a gente tira força da onde a gente não tem. E a gente nem sabia que a gente tinha força, sabe? E assim, lá essas situações revelam, né? Lá cada criança é uma história, sabe? E por pior que seja, a gente fala assim, Senhor, obrigado, porque podia ser pior. É verdade. A gente falou aqui da falta de compatibilidade, que é o grande desafio, não é? Porque 1 em 100 mil, ou 7 em 100 mil, é realmente muito difícil. É você catar uma agulha num palheiro, não é? A gente falou também da falta de informação, que é um dos grandes obstáculos para que as pessoas sejam doadoras. Agora eu queria saber sobre a questão do interesse. Como é que você percebe, já que você agora, por causa da situação do seu filho, tem tocado nessa questão com muitas pessoas e tem procurado suscitar esse interesse em muita gente? As pessoas se interessam? Incrivelmente se interessam. Olha que coisa, que bom ouvir isso. E a maioria que a gente fala assim, eu não sabia que era tão fácil. Eu não sabia, eu achei que ia furar o meu osso, que ia tirar um pedaço, que eu podia ficar aleijado. E quando a gente fala como que é fácil, a pessoa fica impressionada, né? E fala, tem gente que fala assim, nossa, eu não sei por que eu não fui antes. Mas graças a Deus tem muita gente indo, e quem não foi, vá, porque você pode salvar uma vida. Olha, eu quero agradecer você, Júlia, por causa, não só por você partilhar algo assim que é tão especial para você. A gente sabe que não é fácil, né? Reviver todas essas situações para contar. E quantas vezes tiver que contar, tantas vezes novas serão, né? Se renova os sentimentos, se renova a dor, se renova a esperança. Quero agradecer você por ter aceitado nosso convite, vindo aqui na TV Canção Nova, para compartilhar a sua experiência, mas principalmente, porque o benefício que você está trazendo com essa sua partilha, ele é sem medida, ele é incomensurável e para uma grande quantidade de pessoas. E eu quero aproveitar justamente essa oportunidade que a Júlia acaba trazendo para nós, que o Vando acaba trazendo para nós, por nos emprestar você nessa noite de hoje. Quero aproveitar para dizer a você, procure se informar. Hoje a informação é a coisa mais fácil, mais acessível, não é? No blog já tem todas as informações necessárias. Se você dizer assim, olha, eu não sei aonde buscar, vai poder buscar no blog do Pedro. Como é que é? Casa do Pedro? É casadopedro.blogspot.com. Lá tem o endereço e telefone de todos os hemocentros do país. casadopedro.blogspot.com. Você vai ter todas as informações, todos os endereços de todos os hemocentros do país. Olha só, ali você vai poder tirar a sua dúvida e quem sabe, por uma boa disposição, salvar uma vida. Olha, é um grande presente que você pode dar a uma família, e eu tenho certeza, é um presente que você dá a Deus, o simples fato de se dispor. Júlia,
Muito obrigado, viu? Eu quero pedir a toda a família Canção Nova que se una a nós em oração nesse momento. A gente não poderia encerrar esse bloco sem rezar pelo Pedro, não é? Essa Ave Maria, e pedindo a Deus que sensibilize o coração desse doador compatível, não é? Que nesse momento pode estar acompanhando o programa e que vai trazer esse grande benefício para essa família. Ave Maria. Se doar, né? Oi? Só vai saber se doar. É verdade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Banda Papo Aberto tocando para nós, e daqui a pouco, depois do nosso intervalo, Padre Mário Bonatti, catarinense, salesiano, doutor em linguística antropológica, está aqui no Papo Aberto para conversarmos sobre liberdade de culto, ecumenismo, diálogo interreligioso comigo